Olá pessoal, vamos começar uma série de videoaulas sobre orientação a objeto. Neste primeiro vídeo vamos falar sobre herança simples. Meu nome é Daiane Cussiol e essa é minha amiga Larissa Marconi. Na análise orientada a objeto, herança é um mecanismo em que uma classe filha compartilha automaticamente de atributos e métodos para a classe pai. Ou seja, é a propriedade de criar classes a partir de classes mais simples para classes mais específicas e complexas. O processo de herança vai além da derivação simples. Uma classe derivada pode obter características de mais de uma classe base. Uma das maiores vantagens desse processo é a reutilização do código. Além disso, a herança nos permite a implementação de uma classe descendente com atributos e métodos que se diferenciam da classe base. Quando a classe base e a classe derivada definem funções com o mesmo nome, o compilador terá que resolver o escopo das funções. A regra é a seguinte: se duas funções de mesmo nome existem, uma na classe derivada e outra na classe base, a função da classe derivada só será executada se for chamada por um objeto da classe derivada. Se uma função da classe base é criada, usará sempre funções da própria classe base, pois não reconhece nada da classe derivada. Temos que ter em mente que para trabalharmos com muitas classes, devemos considerar a hierarquia, ou seja, a ordem que essas classes deverão seguir. Por exemplo, não é possível se ter o filho antes do pai e do avô. A ordem correta dessa hierarquia seria o avô, o pai e o filho. Bom, o acesso dos membros da classe base à classe derivada é determinado pelos especificadores, que são public, private e protect. Quando você utiliza o modificador public na herança, faz com que os métodos e atributos da classe base sejam herdados com o mesmo modificador que foram definidos. No caso do modificador protect, os métodos e atributos protect e private são herdados com o mesmo modificador definidos na classe base. Já os métodos e atributos public da classe base são herdados como protect. Por fim, o modificador private faz com que tanto os métodos e atributos protect quanto o public sejam herdados como private. Agora nós vamos ver um exemplo de herança simples. Bom, para o nosso exemplo, nós vamos definir uma classe base chamada veículos, que será a raiz da hierarquia de classes do nosso exemplo. Como qualquer outra classe, temos aqui os atributos e métodos definidos, com as suas implementações. Nessa linha, a definição expressa da herança está através do operador de dois pontos, do modificador de acesso e do nome da classe base, da qual serão herdados os atributos e métodos. Abaixo, temos o corpo da classe, que assim como qualquer outra classe, é definido normalmente, de acordo com a escolha do programa. A classe automóvel, assim como a classe caminhão, definida acima, herda de forma pública e os atributos e métodos de veículo e em seguida vêm as definições da própria classe automóvel. No main são instanciados dois objetos, um de classe caminhão e um de classe automóvel. Nessa linha é chamado o método 7N rodas, mas como vocês podem ver, a classe caminhão não tem nenhum método 7N rodas definidos explicitamente. Então, de onde vem esse método? Esse método está descrito na classe veículos, a classe base da nossa herança, e a classe caminhão, por ser uma classe derivada da classe veículos, também possui esse método. Por isso, ela pode ser chamada dessa forma. Logo abaixo, tem os dois métodos exclusivos de caminhão, que foram definidos dentro da própria classe. De forma similar, o método 7N rodas, chamado pelo objeto de classe automóvel, também pode ser chamado devido à herança. Mais abaixo, temos os dois métodos exclusivos de automóvel, que foram definidos dentro da própria classe. Então, galerinha, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Só para relembrar o que vimos hoje, a herança simples é um mecanismo que serve para derivar novas classes a partir de classes existentes. Assistam agora a próxima videoaula que irá falar sobre herança múltipla. Tchau!